Bom, vamos lá. Eu fiz o carrinho de controle remoto. Eu usei dois Arduinos, um para o carrinho e um para o controle. O do controle tem um radiofrequência aqui e o do carrinho tem um que recebe aqui. Ele manda as informações que são lidas do joystick para o carrinho. E lá no carrinho, ele vai, de acordo com a informação que eu mandar daqui, ele vai definir se as duas rodas rodam, se elas rodam para frente, se elas rodam para trás, ou se roda só uma, e se é só uma para frente ou só uma para trás. Tudo isso de acordo com a programação que foi feita. A alimentação desse circuitinho aqui do controle é feito por uma bateria de 9 volts, é um Arduino Uno. E aqui é feita 12 volts, que são as pilhas para as rodas, e uma bateria de 9 volts também para alimentar o Arduino. Agora, como esse projeto aqui tem ele pronto na internet para você comprar e montar, eu descobri isso depois. Eu comprei as rodinhas, depois comprei o chassi, eu comprei tudo separado. Nem sabia que tinha pronto. Se soubesse, eu já tinha comprado tudo pronto. Mas acho que o mais importante desse projeto, a montagem dele é bem simples. É só você seguir o esquema de ligação aqui dos fios nas portas certas. A entrada do joystick tem que ser em porta analógica do Arduino, porque o joystick é um potenciômetro, né? Ele vai variar a resistência dele de acordo com a intensidade que você mexe a alavanca. Então o Arduino vai ter que receber esse sinal numa porta analógica e vai enviar essa informação por aqui e esse aqui vai ler essa informação. Então a informação que for mandada aqui, esse aqui vai ler. E aí ele vai movimentar de acordo com o que eu fizer aqui no joystick. Agora eu vou tentar explicar aqui mais ou menos na programação. Essa aqui, ó, é a sketch do... Deixa eu focar aqui. Aqui. Essa é a sketch do controle. Aí aqui na sketch do controle tá definido, ó, que o pino 7 e o pino 8 do Arduino do controle vão ser os que vão fazer a comunicação que vão receber, que vai comunicar de um RF para o outro. O pino A1, A2 e o A3 são os analógicos, são os que vão receber a informação do pinpote 1, que é o potenciômetro 1, que é o frente e reverso, que é para cima e para baixo, e o potenciômetro 2, que está na A2. O último é um push button, que tem aqui, ó. Ele tem um push buttonzinho aqui, ó. Que poderia ser numa entrada digital, mas como as portas analógicas estavam mais próximas ali, foi colocado na analógica mesmo. Aí aqui, ó, peraí. Aqui são as instruções, aqui, ó. O estado de repouso dos dois analógicos tem que ser 512, é um valor de 512, porque o Arduino varia de 0 a 1023. Então, 512 é o meio. Então, o potenciômetro nessa posição, ele vai entender como esse 512 e não vai fazer nada. E o botão, o push button aqui, vai servir para desligar. Ele vai desligar o carrinho, desligar assim, ele vai interromper toda a comunicação, você vai mexer aqui não vai acontecer nada, e quando você aperta, ele vai funcionar. Deixa eu ver o que mais tem aqui. Botão... aqui, ó, o setup. Ó, quando o setup inicia, quando você liga, o rádio começa, né, Beguinha? Ele inicia. Aí aqui, ó, eu poderia setar esse RF24 é uma biblioteca, que ela tá aqui, ó. Inclui biblioteca AR24H, que é uma biblioteca para o controle da radiofrequência. Aí aqui no setup, cadê aqui? Quando ele inicia, eu coloquei, porque ele vai verificar, né, o level da comunicação. Se tá mínima, baixa, alta ou no máximo.
Como eu vou usar o carrinho aqui perto, dentro de casa, a distância é curta, eu não preciso que seja mais do que o low. O mínimo pode ser que seja muito pouco, então deixei no low. Mas se eu fosse usar ele para uma distância maior, eu poderia setar em high ou máximo. Só que isso iria exigir mais corrente. Então você teria que ter uma boa fonte de alimentação ali. Creio que essa bateria de 9 volts aqui não ia dar, não. Ia ter que ser uma bateria que pudesse fornecer um pouco mais de corrente e, consequentemente, ia gastar mais energia também. E aqui, ó, no data rate é a mesma coisa. O data rate é a velocidade da transferência de dados, que aqui está 250 kbps por segundo, que é o valor mínimo. Porém, é mais do que necessário, porque as informações que o controle vai passar para o Arduino são poucas. É só o potenciômetro no eixo X e no eixo Y e o botão. Então são poucas informações. Você não precisa de mais do que 250 KB por segundo para poder passar essas informações. Porém, se fosse alguma instrução ou alguma coisa que exigisse mais dados, dava para você setar em 1 mega por segundo ou 2 megas por segundo. Aqui, aí aqui, beleza. Ele vai iniciar o rádio, vai conferir aqui que está no low, aqui que está no 250, e aqui ele vai abrir para escrever. Esse pipe é o canal de comunicação entre os dois. Como esse é o controle, ele vai abrir para escrita, porque ele vai enviar as informações. E quando a gente for ver lá o do carrinho está em listening. Ele vai escutar, né? Ele vai receber as instruções que vão ser escritas por esse aqui. Então, é isso. Esse pipe out aqui é o nome da conexão, que vai se dar entre os dois, e tem o endereço também, que está na configuração do carrinho e dele aqui também. Pin button pull up. Esse botão aqui é o botão que foi colocado lá no joystick. Ele foi colocado com o pull up já do Arduino já. Foi colocado aqui para ele usar pull up, para não precisar usar um resistor lá. Ele usa um resistor interno lá do Arduino mesmo. E aqui, ó, o loop, né? São os comandos que ele vai enviar que o outro Arduino vai ter que ler. Que é aqui, ó. Os dados RF do potenciômetro 1, ele vai ler o que está lá no 1 e vai mandar nesse pinpot aqui. E aqui é a mesma coisa. Os dados RF vão ser desse potenciômetro 2, que ele vai ler lá do outro lado a variação de resistência do potenciômetro para indicar se a roda vai rodar para frente ou para trás, ou as duas, ou nenhuma, ou enfim. Ou ele virar para a esquerda, para a direita. É isso. Agora deixa eu abrir a outra sketch aqui. Aqui, peraí. Aqui é a sketch do carro. O carro tem aqui, ó, as definições dos pinos. O 7 e o 8 é a comunicação do RF, da radiofrequência. O 10 e o 9 é o IN1 e o IN2 da ponte H, que é esse aqui. E o IN3 e o IN4 vai ser no pino 6 e no pino 5, que vão sair daqui da ponte H. São esses 4 fios aqui, ó. E eles vão ligados no Arduino do carrinho. Que o Arduino vai receber a informação do RF daqui, nesse RF, que vai passar para o Arduino, e o Arduino vai passar essa instrução para a ponte H, e a ponte H que vai fazer o controle das rodas. E aqui, ó, aqui é aquilo lá que eu falei, ó, 512 é o estado de repouso dele, né? Ele vai estar setado para, em 512 ele não faz nada, ele está parado. Quando houver uma diferença de valor que você colocar aqui no potenciômetro, ele vai entender que a rodinha tem que rodar para algum lado, dependendo do valor que você colocar ali. Isso aí vai estar descrito aqui.
Aqui em 100% ele não faz nada, e quando houver qualquer variação para a direita ou para a esquerda, da roda direita da roda esquerda, desse valor de 100%, ele vai rodar a roda, ele vai movimentar ela. Aqui é a mesma coisa lá do outro, ó, só que aqui tem uma diferença. Quando o rádio desse aqui inicia, ele vai ver os mesmos padrões, tem que estar igual. Se aqui tá low, lá tem que estar low também, igual eu mostrei. Se aqui tá 250 kbps, lá também tem que estar, não pode estar diferente. O pipe out, que é o endereço, só que aqui, ó, ele não start, ele não começa a escrever, ele começa a escutar, é o listening. Que ele tá pronto para receber os sinais que vão ser escritos pelo outro. Aqui, pin 1, pin mod, controle do carro. Aqui são os pinos de saída do carro. Que estão os pinos. Esse pin 1, 2, em 1, em 2, em 3 e em 4 são da ponte H. E eles vão estar ligados em saídas do Arduino, que vai mandar a informação daqui para a ponte H. Vamos lá. Aqui o loop. Aqui é simples, né? Você ligou, o rádio está disponível, ele vai começar a ler. Ele vai começar a ler o que o outro escreveu, né? O dados RF, que é aqui está indicado lá no outro lá. O dados RF, tipo de dados RF, que quando houver diferença de valor nos dados RF, ele vai executar a tarefa que foi escrita para ele fazer. Aqui, digital write, pin 1, high, 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 high. Eles todos em valor alto aqui, ele não vai fazer nada, ele vai ficar parado, não vai andar. Então, se os dados do RF, do botão, tiver tudo alto, ele aciona o freio, ele para, ele não funciona. E aí aqui é o controle do carrinho, ó. Ó, se o potenciômetro 2 for menor do que 512, a roda da esquerda vai girar de acordo com a diferença que você colocar. Se estiver em 300, ela vai rodar mais fraco. Se estiver em 100, ela vai rodar mais fraco ainda. E a roda da direita se mantém em 100, não tem alteração nela. E o mesmo vale para a outra roda da direita. Aqui, ó. Aqui. De 0 a 512 a 511, ela vai rodar em um sentido. E de 512 a 1023, ela vai rodar em outro sentido. De 100 a 0%, ela roda em um sentido. E de 0% a 100, ela roda no outro sentido. É isso. Essa instrução aqui quer dizer isso. E aqui, reverso, você mexe no eixo Y para cima, e para cima ele anda para frente. Para cima e para esquerda, dependendo da variação que você colocar, ele vai virar muito para a esquerda ou um pouco para a esquerda, porque é o que está dizendo aqui. Que se a variação entre 0 e 511 e entre 512 e 1023. E aí, como é analógico, ele vai ter variações, né? Ele não é digital, ele não vai ter só uma velocidade ou duas, que é parado e andando. Ele vai ter variações dentro dessa margem de 0 a 511 e de 512 a 1023. E aqui é o reverso, que é você mexer no eixo Y negativamente, para baixo. E aí ele vai andar para trás, a roda vai girar no sentido contrário. E é isso. É isso aí. Agora eu vou ligar ele para ver ele funcionando. Espera aí que eu vou pôr as baterias. Espera aí. Aí aqui, ó, eu alimentei o Arduino com a bateria de 9 volts e a ponte H, que é o que vai alimentar as rodas, com as pilhas, são 12 volts. Vamos botar ele no chão aqui. E aqui eu alimentei com outra bateria de 9 volts. E agora, vamos ver se funciona. Ó, o joystick tá aqui na minha mão. Ele é assim, ó.
Então, ó, se eu pôr para frente, ele anda. Se eu pôr para trás, ele anda para trás. Para ele virar para a esquerda, eu tenho que pôr para frente e para a esquerda, ó. Aí ele gira. Se eu pôr para frente e para a direita, ele gira para a direita. E a mesma coisa para trás. Para trás e para a esquerda, ele gira para a esquerda. Para trás e para a direita, ele gira para a direita. Anda para frente e anda para trás. Ele gira, girando uma roda só. Se você pôr para o lado, ele não funciona, porque ele tem que ser para frente e para o lado. Então, ó, quando eu começar a pôr para frente, ó, aí ele gira. Entendeu? E é isso aí. Esse foi o meu projeto. Eu acho que deu para entender mais ou menos, né? Qualquer coisa, é nóis. Falou.